Gente, obrigada a todos por terem vindo. Eu já ia falar todas, mas aí Guará, claro. Já que nós vamos falar sobre artes visuais, vamos falar sobre feminismo, vai ter música também. E a gente começa, como eu disse, com a Cláudia Leão, professora Cláudia, professora Zélia Amador, que eu agradeço por terem vindo, para a gente falar dessa data tão especial, né, que são os 40 anos da Faculdade de Artes Visuais da UFPA. Hoje à tarde vocês vão fazer algumas homenagens, né? O curso vai prestar homenagem a algumas figuras importantes, personalidades dessa área, e vai ter uma roda de conversa também, da qual a professora Zélia vai participar, além de ser homenageada. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente falar da programação, do que vai haver hoje e tal, falar um pouquinho do tema dessa roda de conversa, que é a trajetória do curso, que começou lá em 1976. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse embrião, né? E esse, para a gente chegar até os dias atuais, os desafios e tal. Quem é que começa? Professora Zélia? O curso de artes, na verdade, ele começa como curso de educação artística após a obrigatoriedade do ensino de arte na educação básica. Tá? A lei vem e introduz a obrigatoriedade do ensino de arte na educação básica, então aí as universidades têm que começar a criar os cursos de arte. Para preparar justamente esses professores. Ele surge, né? como educação artística, era um curso que tinha um formato polivalente. Professor de arte, portanto, seria aquele que tinha que entender de todas as artes, das artes plásticas, a música, a teatro, a dança, a cênica, como diziam, né? Que juntavam teatro e dança e fazia cênica. Mas aí tinha uma licenciatura curta que formava mais rapidamente, por volta de 2 anos e meio, e você ganhava um diploma de licenciado da licenciatura curta, e depois você podia fazer mais 1 ano e meio e ganhava um diploma de licenciado pleno em educação artística. Como, na verdade, é impossível essa polivalência, isso foi uma movimentação nacional, então se separou. E aí o curso acabou, no meio do caminho, se transformando em curso de artes plásticas. A licenciatura em artes plásticas. Eu não sabia que houve esse No esse Brasil momento todo, também. praticamente, acabaram os cursos de educação artística. São raros os que permanecem. Esse foi um movimento nacional. Né? O professor polivalente era impossível isso. Claro. Então começou a se trabalhar por setor, por área, né? Teatro, dança, literatura, música, enfim. E as artes plásticas. E o curso ficou, então, como artes plásticas. Tá? E mais tarde, como tudo muda, né, e evolui, aí você tem toda o avanço tecnológico, então aí se transformou em curso de artes visuais. Certo. Hoje a gente tem o curso de artes visuais. Acaba que nós temos foi criada a Faculdade de Artes Visuais e acaba que se tem uma faculdade com mais cursos. Na estrutura da UFPA, cada faculdade contém um curso. A nossa é a única anômala. Ela tem 3 cursos, na verdade. Ela tem o curso de artes visuais, Isso que é bacharelado e licenciatura. que é bacharelado e licenciatura, com essas 2 modalidades. Por isso que a Cláudia enlouquece, porque ela coordena as 2 modalidades. Aí tem também o curso de museologia. Museologia é uma área que chegou dentro da universidade mais recentemente e está lá abrigada na Faculdade de Artes Visuais. Mas aí é outra coordenadora. É outra coordenação. Também, se não ela não aguentaria. E ainda o curso de produção de multimídia, que é de onde e cinema. E ainda cinema e audiovisual. Esse é mais recente, né? Tá? Esses são mais recentes. novos. Tem o Museologia e Cinema, né, que é em
2010, 2011, É mais ou menos do mesmo período, Museologia e Cinema. Que o eles mais saem pelo novo Reúne. é Produção de Multimídia. Produção de Multimídia, ele é 2011, que é um curso tecnólogo. Ele é mais Mas recente. a faculdade, como é chamada, que é o curso de artes visuais, é licenciatura e bacharelado, e você coordena A Faculdade de Artes curso, né? Visuais, ela tem uma estrutura, como a professora Azélia falou, ela tem uma estrutura que ela é muito maior. Ela é quase como se fosse um instituto, mas ela tem dentro dessa estrutura somente, ela não é um instituto, né? Ela continua sendo uma faculdade. O que acontece é que uma faculdade que tem cada curso tem os seus respectivos coordenadores. Só o curso de artes que tem uma coordenação somente para tanto licenciatura quanto bacharelado. A gente tem também dentro da própria estrutura da faculdade e do Instituto de Arte, porque o Instituto de Arte seria a nossa unidade maior, né? A gente também tem o Parfor em Artes Visuais na licenciatura, né, que atende os municípios de diversos interiores do estado. É um trabalho incrível, né, que está sendo feito de levar, né, de fazer essa formação para professores né? Que não tinham em tese essa formação para a arte, né? Na verdade, o professor de português que dava aula de arte, o professor de ciências, o professor de matemática que dava aula de arte. Então era coberto, a arte era coberta com isso. Bem assim que a gente está hoje numa situação política muito complicada, né? Inclusive, primeiramente fora Temer, né? Porque eu acho que a gente está numa situação de esse processo político é muito complicado. A gente agora, quer dizer, faz 40 anos que o curso de artes ele tem uma posição política de existência, ou seja, de existência de um curso dentro de uma universidade. Aí você tem agora a possibilidade de retirada de disciplinas que eram obrigatórias e essas disciplinas agora elas passam... Acho que era o que o Guaraci ia perguntar, né, Guará? Entendeu? Então isso politicamente para nós, eu acho que a existência desses 40 anos, né, eu acho que é um processo de resistência, né? Eu acho que a gente precisa entender, talvez, qual o sentido da gente estar aqui, por que a gente está aqui, como é que esse curso de arte vai funcionar a partir de agora. Aí como é que vocês estão pensando esse novo momento, né? Diante dessas mudanças todas, né? Isso provavelmente vai fazer parte, a gente está junto com outros cursos da própria Faculdade de Artes Visuais, a partir de agora começar a fazer um fórum de discussão, inclusive para esclarecer aos alunos, né? Porque assim, a gente observa muito que tem uma tendência muito forte dos jovens, né, que eles estão assim extremamente apolíticos, né, quando na verdade a política é muito perigosa, porque na verdade você tem um posicionamento político, né, tanto faz de um lado quanto de outro, e no final das contas, quando você se exime da sua responsabilidade, você está omitindo uma série de coisas e todo mundo está no meio dessa história, né. Carga horária destinada para a arte na educação básica, ela já é muito pequena. Muito pequena, extremamente pequena. É uma carga horária pequena e agora, com essa nova política, né, de retirar a arte do ensino médio, torná-la optativa, na verdade, isso é muito ruim, vai enfraquecer, é muito ruim em termos de mercado de trabalho das pessoas que fazem arte no país, dos licenciados plenos em arte. Então, é uma coisa que está preocupando a todos nós. E a gente lá vai ter que se juntar com o pessoal da sociologia, com o pessoal da filosofia. Que são outros cursos também, que passam pela mesma situação. Que estão na mesma situação. Então... Já tem várias moções em relação a isso. Tem várias moções em relação a isso, e a gente vai ter que se juntar para reagir. Antes, eu acho que muita gente saiu desses cursos de vocês, né, nesses 40 anos, né? E hoje são grandes artistas aqui em Belém, figuras poderosas. São grandes artistas, professores. Professores também. A gente fica sempre com uma ideia, né? Mas tem os grandes professores também. Só para a gente, sei lá, nem sei se a gente entra nesse caminho, que é um caminho meio deprê, né? Mas antes, dá a impressão assim, realmente tem que resistir, tem que brigar agora, porque como era antes, não sei se a palavra é mercado, não vou chamar, mas de professor e do movimento artístico em Belém, aqui no estado. E depois da formação desse curso, da formação dessa coordenadora. O que esse curso contribuiu, então? No que contribuiu, o que mudou nesses 40 anos no nosso cenário aqui, tanto acadêmico quanto eu acho produção. Que a gente teve uma contribuição grande, a contribuição foi formar, na verdade, para o ensino da arte. Essa não é uma tarefa fácil,
A nossa contribuição também foi via esse programa do Parfor formar para o ensino da arte em muitos interiores do estado, tá? Porque, na verdade, durante muito tempo, não existia professor especialista ou formado em arte, tá? Durante muito tempo, qualquer professor podia aumentar a sua carga horária, dando 1 hora a mais durante a semana de arte. Não era só ver se ele sabia ou não, tá? Então, na verdade, o curso, ele contribui nesse sentido, de formar especialistas no ensino da arte. Quer dizer, não necessariamente formar artistas, quando a gente forma o licenciado pleno, nós não estamos necessariamente formando artista. Tá? O bacharelado tem mais a ver com a formação do artista, mas a licenciatura é o professor, bons professores. Mas, de certa forma, me parece que foi o que o Guaraci perguntou, que acaba que contribui para o fortalecimento e a valorização do mercado, das artes, de modo geral, né? Acho que a sociedade valoriza praticamente nada a arte. A arte, muito pouco, né? Na nossa sociedade é como se fosse coisa para ociosos. Quem não tem o que fazer, né? Somente, vai fazer arte, é como se fosse entretenimento. Então, na verdade, ninguém percebe que a arte é importantíssima no processo de formação das pessoas. Todas as pessoas precisam da arte, no mínimo para alimentar a sua existência. Então, para isso é importante a arte. Mas como não enche barriga, né? A sociedade é muito mais pragmática, né? Então acaba a tendência é essa, né? Hoje colocando dessa maneira, cada vez mais, arte, né? Como se fosse o que você faz. Supérfluo, né? Ou então ela é aplicada a algum mas pode não fazer, né? O que faz, mas pode não fazer. Quer dizer, então, como se ela não fosse fundamental, essencial, né? Fundamental para a formação dos humanos, né? Eu acho que você lidar com a arte, você fica mais humano, né? Você se humaniza mais pelo lidar com a arte. Mais sensível, né? Você lida com situações fantásticas onde você tem a possibilidade de um outro mundo que não seja esse mundo real. Eu acho que é esse outro lado que é importante. Eu acho que estabelecer relações, né? Respondendo um pouco, assim, continuando a resposta da professora Zélia, então, até 2007, existia somente o curso da licenciatura, era licenciatura em arte, né? E a partir de 2007, então, em artes plásticas. Então, a partir de 2007 surge então um curso de artes visuais bacharelado, de uma necessidade própria do lugar, que existia então uma necessidade de formação não é de artista, porque na verdade a maioria nem todos são artistas. Existe uma opção dupla, né, do aluno que vai optar por licenciatura ou por bacharelado. A maioria opta por quê? Pela licenciatura, porque formação de professor, né? Eles têm duas entradas, entradas e as duas saídas. Só que ele pode fazer uma entrada para que ele finalize ou uma das escolhas, né? Então, ou bacharelado ou licenciatura. Então, assim, o que a gente vai ver durante esse período, que existem, por exemplo, alunos que eles optam por fazer somente bacharelado, o que para mim eu acho incrível, porque é uma posição política muito assim, grave, no sentido de que eu estou apostando eu não quero ser professor de fato, eu quero ser artista, ou então eu quero ser produtor consciente da posição dele. Então eu acho incrível, assim, a coragem que você corajosa, tem. Né? Num país é muito corajoso, é corajoso, porque justamente a gente teve alunos... Porque é aquele caminho que a gente pensa quem está de fora e que não é só quem está de fora, que é o caminho da instabilidade financeira, eu brinco assim, com eles, né, que assim, eles são, porque eu sou coordenadora deles, então tem toda a parte da entrada, então eu falo com eles que assim, tem a escolha, né? Um é o caprichoso, né, e o outro é o
garantido, né? E aí o que acontece? O caprichoso, você sabe que você vai ter que lidar. Como é que você vai ter que lidar? Porque ser artista aqui no Brasil, você tem, ainda mais hoje, né? Você tem essa coisa do... O artista sobrevive, né? Essa ideia de que o sobrevive aos auspícios do governo, quando na verdade você tem uma batalha muito mais instigante em relação a isso. Então, o que a gente tem dentro desse processo de formação ainda é que é a criação primeiro de uma especialização em artes, né? E depois, então, do mestrado em artes. Aí o mestrado e agora, esse ano, o doutorado em artes e o doutorado profissional também pelo Instituto de Artes. Então, assim, a gente acabou que expandiu, junto com o Parfor, tem pessoas que já estão vindo para fazer o curso aqui, né? Uma tendência de abertura de uma especialização dentro do Parfor, especialização dentro da arte, para alunos que estejam fora desse circuito, ou seja, que não possam vir para Belém, né? Porque é um pouco de tentativa de descentralizar, então, esses tentáculos, porque a gente tem, por exemplo, Parfor, vai agora em novembro, vai colagrar a turma de Almerim. O ano que vem tem 2 turmas, que é Tucuruí, se não me engano, e lá de... Acho que Tailândia, né, o ano que vem. Então, assim, já teve uma formação para... de Capanema, de Castanhal, tem mais uma outra que eu não lembro agora. Capanema, Castanhal, Moju, que já se formaram, são entendeu? Turmas que estão sendo formadas que já estão formadas. Então, assim, você está vendo que o Parfor, ele é incrível, né? Professora, sem querer ser muito pragmática, mas já sendo, eu queria falar um pouquinho da logomarca que foi criada para esses 40 anos da Faculdade de Artes Visuais, mostrar que a gente tem para mostrar e para que você explicar um pouquinho, né, essa concepção dessa logo. A gente pode mostrar. Vamos lá, que o tempo está passando. É super logo, da arte plástica, uma logo da... É, a logo da Sâmia. Deixa eu ver o tempo que a gente está colocando para mostrar. Foi a criação da Sâmia Batista, que é professora da faculdade. Ela é professora do curso de multimídia, atual coordenadora do curso de multimídia. Ela faz parte da Faculdade de Artes Visuais. E ela, assim, porque na verdade a gente criou uma comissão, foi criada uma comissão que pensasse como seria a comemoração dos 40 anos da Faculdade. Olha só, a gente está mostrando ali. E aí, como foi que a Sâmia pensou a concepção? A ideia era ela trabalhar com uma forma orgânica, né, que faz parte desse processo de abertura nosso dentro da própria faculdade, porque assim, o curso de artes, quer dizer, são 40 anos do curso de artes, só que a gente utilizou essa marca, a Faculdade de Artes, que é FAV, Faculdade de Artes Visuais, porque ela vai nesse processo expansivo, né, dessa forma que se mistura e ela vai se transformando numa outra coisa a partir desses outros cursos, porque também foi uma opção nossa a gente ficar junto, né, a gente quis num determinado momento ficar junto, os cursos ficarem juntos. Acho que agora, talvez daqui a uns 3 ou 4 anos, tem uma tendência de cada curso multimídia, cinema, mas por enquanto estão todos juntinhos aí. Virarem faculdades de verdade, né, e a gente virar um instituto, a faculdade virar um instituto. Mas isso são projeções mais para frente, né? Para já a Faculdade de Artes Visuais, dentro da estrutura da universidade, ela fica no Instituto de Ciência da Arte, da UICA. Tá? E fica a Faculdade de Artes Visuais, teatro e dança, música, está tudo dentro do Instituto. Só que a nossa faculdade acabou virando anômala porque ela juntou outros cursos, que a senhora faculdade falou com vários cursos. Ela tem uma estrutura muito pesada em relação a esse aspecto. Muito pesada, mas era a única forma de fazer com que os outros cursos vingassem. Exatamente. Porque você precisa, dentro da instituição, ter um contingente de número de doutores, de mestres, para poder criar um curso. Marcinha quer fazer alguma pergunta? Queria, porque elas falaram um pouco sobre o Parfor. Eu queria que elas contassem um pouco de como tem sido essa experiência, porque a gente sabe, né, que essa questão da arte ela já é precarizada, por exemplo, na capital. Então, imagino isso no interior, na Amazônia, né, onde as estruturas são muito precárias de toda forma, né? Então, como é que é isso? Trabalhar a formação do professor de arte, né, no interior da Amazônia? Eu trabalhei com algumas disciplinas com Parfor. Quando a gente diz assim, Moju, Tailândia,
ali é o polo, Capanema, mas tem gente de tudo quanto é lugar. Estão vindo muito longe. Né? Então, por exemplo, a turma de Capanema, eu dei 2 disciplinas lá, ainda orientei TCC de vários estudantes. Você tinha gente que trabalhava muito longe, lá nos quilombos, na divisa Pará-Maranhão. Né? Então, você tinha gente que trabalhava lá. Pessoas lutadoras, olha, era fantástico. A gente fica sensibilizado de ver que as pessoas, para ensinar, muitas vezes fazem super esforços, tá? Para poder chegar no lugar, para poder dar aula. Você vê a professora, não é da aula de arte, é da aula de qualquer coisa, né? A professora do multisseriado, que só tem uma salinha, tá? Com um bocado de alunos de várias séries, e ela tem que ensinar tudo, português, matemática, história, geografia e artes. Então, na verdade, é uma experiência fantástica. Agora, o que a gente percebe é que as pessoas são muito criativas. Eu acho que a dificuldade, ela vive colocando a pessoa em xeque o tempo todo e a pessoa acaba ativando a veia da criatividade. Porque é incrível, você descobre coisas fantásticas no PAFOR. Aí a questão da criatividade está muito Desses professores, né? E da metodologia que eles criam, né? Das práticas em sala de aula, vi muita coisa interessante. Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo, que foi muito bacana, assim, porque, assim, no processo de aprendizado, né? Porque a gente vai muito com a coisa de o que eu vou levar coisas para eles, né? E aí tem uma troca que para mim foi absurda, assim, porque a gente ficou uma semana com eles, né? E aí, quando eu cheguei lá, você tem que, justamente, você ficar uma semana, você tem que levar praticamente tudo pronto, todos os textos já vão antes e tal. Só que daí, quando você chega lá, a estrutura é outra, as coisas, tudo é uma outra coisa. Então, para mim, foi uma experiência, assim, inesquecível, assim, até hoje, assim, para mim é muito forte, assim, esse processo da ida e de ter que remontar tudo. Por exemplo, o que aconteceu comigo foi que na segunda-feira a gente teve uma primeira conversa e tive que remontar tudo, entendeu? Então, assim, esse processo de aprendizado, ele é um processo de aprendizado mútuo. E tem uma outra coisa que é a necessidade de levar, de que eles precisam, sabe? De que a gente precisa abrir esses tentáculos, abrir esses caminhos para ir até lá. Acho que essa é a função nossa, né? Do curso também. Você Bruno está dizendo que tem... Deixa eu dar uma vezinha para o telespectador Guará, tá? Diga lá, Bruna, o que a gente tem? A gente tem uma pergunta da Maria de Jesus, do Vicente. Ela quer saber se esse ano ainda tem inscrição para o mestrado em artes visuais Não, já acabou. Normalmente os programas abrem na universidade de um modo geral. Os programas abrem por volta de agosto. Não, é por base de março e abril. Março e abril. Ela começa a procurar a partir de fevereiro. Final de fevereiro ela começa a procurar. Porque o processo de seleção, por exemplo, no caso de artes, ele vai até junho, se eu não me engano. Eu tô lá, mas eu não tô, né? Eu tô lá agora. Agora eu sou credenciada. Mas entrar no site da universidade e procurar Instituto de Ciência da Arte, o ICA. O PPG Artes, ele tem um programa, tem uma aba lá que é o PPG Artes. E ali estão todas as informações, né? Lá tem as informações. Mas normalmente no primeiro semestre, o ano que vem só. Agora já está funcionando a primeira turma. Guará, diga lá que é pra gente dar uma aceleradinha agora no finalzinho do bloco. São 40 anos, né, dando aula, preparando professores, assim. Vocês têm, de alguma maneira, como acompanhar alguma ideia de como é o desenvolvimento, de acompanhar esse professor, de saber como está sendo a resposta dos alunos. Enfim, é um pouquinho daquela mesma pergunta que eu fiz agora. Né? A gente vem fazendo isso, que na verdade é como é que esse ex-aluno nosso, né, como é que ele vem atuando no mercado. Isso. Então a gente tem mais ou menos uns parâmetros, por exemplo, de alunos mesmo daqui do curso que, por exemplo, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, que já saíram, já são professores. Por exemplo, a gente está agora com duas professoras substitutas, que é uma alegria muito grande para a gente, são duas egressas do curso, né? São alunos que fizeram o curso e agora voltam como substituto. Então, assim, fiquei muito feliz assim, com isso. Inclusive, as duas foram minhas alunas, né? Porque, na verdade, eu sou a última professora
do curso, quer dizer, a última professora concursada do efetivo do curso de arte, né? Então, assim, eu acho que é como se, para mim, assim, a sensação que eu tenho é como se tivesse um ciclo meio, né? Porque durante todo esse tempo, agora a gente não sabe como é que vai ficar em relação aos concursos, né? Mas, em princípio, a gente tem, eu sou a última professora que, aí eu estou na coordenação há 3 anos e meio, entrego agora, né, o meu período de coordenação até dezembro, né? Então, assim, essa troca, eu acho que com ele, para mim, também foi um grande aprendizado, eu acho que para o curso todo, né? Tem a professora Zélia, tem o professor Néder, que vão ser os homenageados, um dos homenageados. Isso que eu queria falar, né? para a gente encerrar o bloco, tá, gente? É falar de hoje, do que vai haver, vocês vão sair, vão participar só desse bloco, vão para lá. Isso, a gente vai para lá. A professora Zélia é uma das homenageadas, vai participar da roda de bate-papo, não precisa citar todos os homenageados, mas enfim, só para dizer o que vai haver hoje lá. Não, então, o que a gente vai fazer? Bom, tem uma placa de comemoração dos 40 anos da faculdade, também feita pela professora Sâmia. E a gente vai fazer, então, uma homenagem a 25 pessoas que contribuíram para o curso, né? Então, dentre esses, tem os funcionários, né, que são fundamentais para nós, sem eles, né? Tem os funcionários que estão junto com a gente, que não estão mais junto com a gente. Tem os professores, que são os professores que eles eram ex-alunos e que estão professores, né, do curso. O primeiro professor nosso que ele agora é aposentado do curso, né, o professor Edilson, é um dos homenageados, né? Também os professores que fizeram o curso, né? Então a gente tem, na verdade, como se a gente tivesse algumas categorias que a gente mencionou, né? Então os professores que contribuíram, porque o curso de artes é um curso que ele é oriundo muito da arquitetura, né? E aí ele vai para a comunicação, e dentro da comunicação também tem pessoas, por exemplo, eu sou formada na comunicação. Na verdade. Mas ele começa no Instituto de Letras. Não, pois é, mas os Centro de professores que Letras. fundam ele, a maior parte é da arquitetura, né? Tem alguns professores que fundam, que ele tem uma história. Vocês vão homenageá-los Também. E aí, após essas homenagens, é que vai virar... Aí a gente vai fazer essa conversa com a professora Zélia, o professor Afonso e o professor Néder Charone, sobre um pouco da história, da história, a trajetória do curso. Vocês vão falar hoje, né? Isso, aí todo mês, assim, a gente vem fazendo algumas rodas de conversa que são temas transversais à própria formação do aluno, que não necessariamente é somente, né, falar sobre arte ou sobre processo de criação, mas daquilo que toca a gente, inclusive, nesse aspecto político. E aí vocês vão fazer até o finalzinho o quê? De novembro, dezembro? Até dezembro. Até a intenção, quer dizer, existe uma proposta de continuidade. Eu não sei se quem vier vai continuar. Eu estou me comprometendo ainda até dezembro. Eu acho que é fundamental. Eu fico até dezembro. Maravilha. Professoras, agradeço por terem vindo. Eu que agradeço. Parabéns aos 40 anos. A gente que agradece. A gente que agradece. Boa tarde, a gente vendeu. Aos alunos, enfim, longa vida ao curso, né? E agradeço imensamente por terem vindo. Foi um bate-papo bem interessante, bem bacana. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Conversamos com a professora Cláudia Leão. Entrar no comercial. E aí o assunto Comercial não. são os 40 anos, como eu acabei de dizer, do curso de artes visuais da UFPA. Tem intervalo rapidinho, próximo bloco tem bate-papo bacana também sobre feminismo, o atual feminismo, o que você está fazendo, o que as mulheres estão fazendo hoje para falar e defender os seus direitos. Com a Márcia Carvalho, que já está aqui com a gente, será um bate-papo, que é jornalista, Marcinha, e a Nilde Souza, que vai entrar no intervalo também, vai conversar com a gente sobre isso, porque também tem evento hoje às 19h30 tratando sobre isso, sobre a história do feminismo no Pará.